Aumento da taxa Selic para 7,75% ao ano. Se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas a gente começou o início do ano de 2021 com a taxa Selic a 2% ao ano. Depois, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é formado por pessoas, por participantes do Banco Central, eles definem a taxa Selic a cada 45 dias. E isso repercute em basicamente todos os investimentos. E a gente passou de uma taxa Selic de 2% para 2,75%, depois para 13,5%, depois para 4,25%, foi subindo de 0,75% e 0,75%. A partir de 4,25% começou a subir de 1 em 1. E aí foi de 4,25% para 5,25%, depois para 6,25%. E a promessa que o Copom tinha feito na última reunião era: nós projetamos, e olha aqui, ó, primeira coisa importante, nós projetamos para a próxima reunião um aumento de mais 1%. Só que a projeção não funciona, é por isso que você tem que estar sempre pronto para lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Senão você fica querendo ter resultado, fica vendo informação em tudo que é lado e nunca tem resultado, nunca sai do lugar. Por quê? Porque você não está preparado para que as coisas possam acontecer de forma diferente como foram projetadas. Foi exatamente o que aconteceu. A projeção era que subisse 1%. Só que subiu 1,5% a nossa taxa Selic. Não foi nem para 1,25%, um aumento marginal. Foi para um aumento bem grande, para 1,5%. E o Banco Central já prevê um aumento, embora as projeções não funcionem nem para o Banco Central, porque eles não têm controle sobre o futuro, né? Eles são humanos. E a projeção é que a taxa Selic aumente mais 1,5% na próxima reunião, que é a última reunião do ano, e termine o ano aí na faixa de 9,25%, mas você sabe que isso pode ir muito mais além ou pode ser menos e assim por diante. Por que isso aconteceu, tá? Foi divulgada ontem a prévia da inflação de outubro e a projeção era 1% de alta na inflação e veio 1,2%, o maior valor desde 1995. No início do ano eu fiz uma live, um monte de gente, os meus amados haters, bombardeavam. E eu falava, possibilidade de hiperinflação no Brasil. Óbvio que, em uma primeira instância, não na mesma medida da década de 80 e 90, mas começa com uma inflação de 2 dígitos que a gente já está agora. E, além disso, o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, ele já deixou abertamente muito claro que a inflação no mundo é mais duradoura do que se imaginava. E por que isso é importante, tá? Porque a maioria das pessoas que dizem que investem na bolsa são apostadores, são investidores de esperança. O que eles fazem? Ficam vendo o que um está falando, o que o outro está falando e guiam seus investimentos a partir dessas falas malucas. Por quê? As pessoas tentando prever o futuro. Vinícius está falando isso no presidente do Banco Central? Sim, gente. Projeção não funciona em canto nenhum, independente de habilidade técnica alguma. Quando alguma autoridade fala, a gente errou, aí todo mundo fica com medo. E aí vamos ver o que vai acontecer com as ações a partir de amanhã. Mas se você me acompanha há mais tempo, você sabe que com a bolsa não acontece nada, né? A bolsa é um ambiente, é um local onde tem vários investimentos. Alguns vão cair, outros vão subir. Quem sabe lucrar nas altas nas quedas da bolsa, quem está comprometido com isso, não precisa se preocupar com nada, é só seguir o GPS. Se você ainda não está pronto ou não está se preparando para isso, você precisa ficar ligado e prestar muita atenção, tá? Vamos lá, deixa eu te explicar aqui, ó. Eu vou te mostrar, nas outras vezes que eu fiz vídeos, lives sobre o aumento da taxa Selic, eu expliquei o cenário. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu só quero que fique aqui os comprometidos, quem quer aprender. Quem quer só a diquinha de ouro, essa live não é para você, tá? O que eu vou fazer com você aqui agora? Eu vou te mostrar o comunicado do Copom. O que é o comunicado do Copom? Copom não, né? Do Copom. É um resumo do que aconteceu na reunião. Eu vou compartilhar na tela do computador aqui agora e eu vou ler com você. Por que eu quero fazer isso? Eu vou ler esse comunicado do Copom para que você entenda o que diz em cada coisa. Quais são as fontes de perigo, as fontes de preocupação. Depois eu vou te dizer o que muda para cada um dos investimentos. O que muda se você é investidor sempre em alta. Já adianto que nada. Você está preparado. Você não tem com o que se preocupar. E se você não está pronto para lucrar nas altas quedas da bolsa ainda, o que talvez seja importante você fazer e o que deve guiar os investimentos a partir de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. Se você jogar no Google comunicados Copom, comunicados Banco Central, você vai chegar numa página onde você consegue ver os comunicados, todos os comunicados do Copom. Aqui ele não vai voltar. Mas todos os comunicados do Copom, sempre que tem uma alteração na nossa taxa básica de juros. Então, olha só. Em 27 de outubro, foi publicado às 18h36 agora, de hoje, tá?
dia que eu estou gravando esse vídeo. Em sua reunião número 242, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic para 7,75%. A atualização do cenário básico do Copom pode ser descrita com as seguintes observações. Ou seja, o que embasou essa decisão de aumentar a taxa Selic muito mais do que eles tinham projetado antes? No cenário externo, o ambiente, deixa eu ver se eu não estou falando muito alto, acho que tá bom. No cenário externo, o ambiente tem se tornado menos favorável à reação dos bancos centrais frente à maior persistência, olha aqui, maior persistência da inflação, você já vai entender a relação entre essas coisas, deve levar a um cenário mais desafiador para as economias emergentes, ou seja, para os países subdesenvolvidos, né? A gente gosta de falar emergente, mas na verdade é subdesenvolvido. É uma forma... É tipo bonitinho, sabe? Bonitinho é a mesma coisa que o feio arrumadinho. É isso. É emergente e subdesenvolvido. Mas basicamente o que o Copom, o Banco Central, está assumindo aqui? Que essa inflação que a gente está vendo pelo mundo, que era muito defendida antes como uma inflação temporária, era só por conta da pandemia, depois logo isso vai passar, vamos deixar as taxas de juros baixas. O que o mundo inteiro estava fazendo? O que os bancos centrais do mundo inteiro estavam fazendo? Mantendo a taxa de juros baixa para tentar manter a bolha que eles estão criando há vários anos desde a crise de 2008. E na esperança de que a inflação fosse realmente temporária, só que ela está se mostrando muito mais persistente. Outra coisa, em relação à atividade econômica do Brasil, os indicadores divulgados desde a última reunião mostram uma evolução ligeiramente abaixo do esperado. Tá, isso aqui não deveria nem ser critério de decisão. Depois eu vou te explicar por quê. A inflação ao consumidor continua elevada, ou seja, a nossa inflação está subindo pra caramba, não para de subir mês após mês, a gente sente isso, gasolina, supermercado, e a gente vê que na média tudo sobe, tudo aumenta, né? Individualmente também. A alta dos preços veio acima do esperado, liberado pelos componentes mais voláteis. Tá. As diversas medidas de inflação estão acima do intervalo compatível com o cumprimento para a meta da inflação. Gente, só para vocês terem clareza, tá? A meta da inflação para 2021 é 3,75%. A gente já está em mais do que o dobro da meta e o ano não acabou ainda. Nos últimos 12 meses, a gente já passou dos 10%. Então, a gente está muito longe da meta. Por isso que o Banco Central ele está elevando bastante a taxa Selic. Você vai entender a relação daqui a pouco entre essas duas coisas. E ano passado eu falava, essa taxa Selic a 2% é doideira, é loucura, isso vai dar problema. Lá no final do ano passado. Porque isso é normal, gente. Se cair demais, vai ter que subir demais depois. Só que o problema de subir demais é a geração natural de uma crise no país. A gente vai falar isso mais pra frente. As expectativas da inflação para 2021, 2022 e 2023, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 9%, 4,4% e 3,3%, respectivamente. O que é isso aqui, essa pesquisa Focus? Quem acompanhou a jornada que rolou na semana passada... É aquelas pesquisas que eu mostrei na aula 1 que dá errado todo santo ano. É aquelas pesquisas que eu mostrei na aula 1 que absolutamente em todo ano as maiores equipes de análise econômica do país erram as projeções. Lembra que eu fiz 2017, 2018, 2019, 2020? É justamente aquilo. Ou seja, infelizmente o Banco Central toma decisões com base em algo que dá errado todo ano, mas é o único cenário que eles encontram para isso, porque realmente não tem como prever o futuro, né? No cenário básico, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio. E aqui alguns modelos de calcular o dólar. A projeção de inflação do Copom situa-se em torno de 9,5% para 2021. Então, olha só. Os bancos acreditam que vai ficar em 9%. O Banco Central já admite 9,5%. De inflação para 2021, ou seja, o negócio vai subir mais, tá? Agora está 10,52 nos últimos 12 meses. Não, mas é em 2021, então faltam ser anunciados a inflação de 3 meses ainda. 4,1% para 2022, fica fora da meta também, que é 13,5%, então está tudo fora da meta. 3,1% para 2023, isso é um sonho, está muito distante, não tem nem como chutar uma previsão para tão longe, isso é loucura. E aqui estaria dentro da meta, que é 3,25%, tá? Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 8,75% neste ano e passa para 9,75% durante 2022. Terminando o ano em 9,5%, isso aqui são projeções que eles estão fazendo e reduz para 7% em 2023. Então, pela visão do Banco Central, que é uma visão míope, a gente não consegue prever o futuro, a taxa Selic vai ficar acima de 7% até 2023. 2023 voltaria para 7%.
E ele diz, nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados, aqui ele separa, tá? Aqui ele adota hipóteses de bandeiras tarifárias. Isso aqui, gente, o Nassim Taleb fala uma coisa que é muito importante. Algumas vezes, ou melhor, algumas vezes não, ele fala que sempre, eu concordo, sempre é melhor você não ter um mapa do que você ter um mapa errado. Porque quando você tem um mapa errado, quando você lida com uma projeção, basicamente o que você está fazendo? Você está admitindo como verdade algo que não é uma verdade. E quando você admite como verdade algo que não é uma verdade, você se prepara para aquele teu cenário imaginário. E deu. Quando você tem uma característica chamada humildade, que é de entender que você não tem como prever o futuro, primeiro, você é uma pessoa muito mais inteligente. A pessoa que acha que consegue prever o que vai acontecer é a mais arrogante, é que vai ter os piores resultados. É a prepotência intelectual, né? Quando você sabe que você não sabe o que vai acontecer, você se prepara para qualquer cenário. E quando você se prepara para lucrar em qualquer cenário, o que acontece? Você lucra em qualquer cenário. Agora, se você chuta o que vai acontecer, aí para você ganhar dinheiro fica muito mais difícil, fica muito mais complicado. E vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Isso aqui é irrelevante. Por um lado, uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento recente nos preços das commodities. Isso aqui eles estão só especulando sobre o futuro. Novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia, que pressione a demanda agregada, só especulando sobre o futuro. Apesar do desempenho... Isso aqui é sobre realidade. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê, o Copom, que é quem decide a taxa Selic a cada 45 dias, avalia que recentes questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevaram o risco de desancoragem das expectativas de inflação. Aqui, basicamente, foi o anúncio do Auxílio Brasil, daquele novo auxílio emergencial de R$400, aumentando a instabilidade, basicamente, da economia. Isso implica uma maior probabilidade de uma inflação mais alta do que anteriormente projetado. Então, considerando todo esse cenário, a piora econômica do mundo, de todos os países do mundo, a piora econômica do Brasil, eles decidiram por unanimidade elevar a taxa Selic em 1,5% para 7,75% ao ano. Você vai entender qual é o impacto disso daqui a pouquinho, tá? Aqui eles dizem que eles acreditam que é o melhor a ser feito. O objetivo é assegurar a estabilidade de preços, ou seja, frear a inflação para que os preços das coisas parem de subir. E isso. Aqui, ó. O Copom considera que, diante da deterioração no balanço de riscos e do aumento de suas projeções, esse ritmo de ajuste é o mais adequado para garantir a convergência da inflação para as metas no horizonte relevante. Show. E aqui eles dizem que eles consideram mais importante tomar a decisão que tomaram. Ok. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Na última reunião, eles projetaram um aumento de 1% e veio 1,5% agora. Agora eles projetam um aumento de 1,5%. Pode ser que venha 1,5%, pode ser que venha 1%, pode ser que venha 2%. Para de tentar prever o futuro. Mas isso aqui é só para você ver que não funciona, que sempre dá errado. Porque eles são ruins? Não. Simplesmente porque as variáveis econômicas variam. Exatamente. Passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. Ou seja, eles podem mudar de opinião. Ok? Ok. Basicamente é isso. Então, o que aconteceu? Em resumo, a questão econômica no Brasil piorou, a questão no mundo piorou, os presidentes dos bancos centrais pelo mundo afora estão admitindo que essa inflação que a gente está vendo não é uma inflação temporária, faz um ano que é uma inflação temporária, né? Que louco isso, o temporário mais duradouro que a gente já teve. Tá todo mundo assumindo que esse é um real problema que está exposto, que está na nossa cara. Tá bom, Vinícius, mas qual é o problema disso? Porque eu estou vendo que a rentabilidade da renda fixa está aumentando. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Para que eu vou investir em renda variável se a renda fixa está rendendo mais? Para que eu vou investir em renda variável, em ações, na bolsa, que tem oscilação, se eu consigo investir a taxa de juros bem melhores num CDB, LCI, LCA, num título público? Basicamente porque você
tá com óculos embaçado, você precisa desembaçar o óculos. Não adianta você ter uma super rentabilidade. Não adianta você ter uma alta rentabilidade. Você precisa ter uma rentabilidade real. Uma rentabilidade acima da inflação. Então você ter um rendimento, por exemplo, um rendimento de 10% nos últimos 12 meses, se você comparar com a inflação, o quanto subiu os preços de tudo que você compra no dia a dia em média, você perdeu o dinheiro no fim das contas. E eu não estou dizendo que você tem que analisar a rentabilidade do último ano. Se você investe na Bolsa de Valores, investe em renda variável, você não tem que ficar preso a qual a tua rentabilidade anual. Isso é loucura, tá? Por quê? Porque as coisas variam, você tem que investir com um horizonte de tempo maior. Agora, quem está investindo em ações na Bolsa de Valores agora, tendo as suas anti-ações, por quê? Porque as ações estão caindo e podem desmoronar muito mais, justamente por causa desse aumento da taxa Selic, tá? Quem tem as anti-ações, as ações, está justamente lucrando nas anti-ações e aproveitando para comprar muito mais ações a preços mais baixos. E quando a taxa Selic voltar para baixo, porque é normal isso se comportar em ciclos, o lucro vai ser absurdo. Então, enquanto você pensa que está subindo, poxa, você vai ter um 10% ao ano, daqui 2, 3, 4 anos você vai ter, se investir também em renda variável, você vai ter retornos de 100, 200, 300% com tranquilidade em algumas ações que você pode estar comprando a partir de agora. Então, não fica com isso na cabeça. Não, agora eu vou para a renda fixa porque está rendendo mais. Poxa, você está trocando um baita potencial de rentabilidade por um rendimentozinho um pouco maior agora na renda fixa. E quando você quiser voltar para a Bolsa de Valores, você vai querer investir só em ações, muito provavelmente, como a maioria das pessoas, infelizmente, você vai querer comprar as ações a preços já 200, 300% mais altos do que estavam antes. Mas o problema disso é o seguinte, gente. Por que a taxa Selic está subindo? Porque a inflação está muito alta. Qual é a única meta, a única missão do Banco Central do Brasil? É controlar a inflação. É fazer com que a nossa moeda não perca poder de compra. É fazer com que os preços das coisas não aumentem tanto. Só que tem alguns fatores que fogem do controle. E eles acabam perdendo um pouco o controle disso. Aumentando a taxa Selic é a taxa de juros de referência, a taxa básica de juros da economia. Então todas as taxas de juros de financiamento, de empréstimos, de crediário, tudo aumenta quando a taxa Selic aumenta. Então fica muito mais caro para todo mundo pegar financiamento, pegar empréstimo, pegar dinheiro emprestado, parcelar, por exemplo, fazer parcelamentos em algumas compras e aí as pessoas passam a comprar menos. Se as pessoas compram menos, as empresas têm que baratear os preços dos produtos. E aí os preços começam a cair ou a desacelerar o aumento de preços e a inflação volta para o rumo. Por isso que eu disse ali, quando eu estava lendo o comunicado do Copom, que eles levaram em consideração a atividade econômica. Eles não têm que levar em consideração a atividade econômica. E por isso eles estão aumentando. E se eles levarem em consideração, imagina o que teria subido se eles não tivessem levado isso em consideração. E tem outra coisa, tá? Então assim, sempre que a taxa Selic sobe, a inflação tende a ficar controlada ou a se controlar, tá? Pelo menos isso é o esperado, e aí tem que ir subindo até a inflação começar a diminuir. Só que isso tem um outro efeito. Quando a taxa de juros sobe, as pessoas compram menos, fica mais caro para todo mundo se endividar, por isso as pessoas compram menos. As empresas, além disso, elas passam a pegar menos empréstimo, a fazer menos financiamento para crescer, porque agora os juros estão mais altos. As empresas que já têm grande parte da sua dívida atrelada à taxa Selic começam a pagar muito mais juro pela dívida. Com isso, as empresas vendendo menos, pagando mais juro pela dívida, elas lucram menos. E qual é o único fator? Qual é o único fator que faz o preço de uma ação subir ou cair? O aumento ou a diminuição do lucro da empresa. Então, é por isso que é muito normal a gente ver as ações desabarem em momentos em que a taxa Selic sobe. E a gente vê as ações subirem em momentos que a taxa Selic cai, tá? Vinícius, me comprova o que você está falando. Talvez você já tenha até visto esse gráfico aqui, mas nesse gráfico, o que você consegue ver aqui, Você consegue ver na linha azul o quanto sobe ou cai, o quanto valoriza ou desvaloriza o preço das ações. Então, se essa linha azul está indo para cima, significa que as ações estão se valorizando. Quando essa linha azul está indo para baixo, significa que as ações estão se desvalorizando. Os preços estão em queda ou em alta. Nessa linha laranja, mostra quando a taxa Selic está caindo ou subindo, caindo ou subindo, caindo ou subindo, tá? E basicamente, o que a gente percebe? Olha só, entre 2005 e 2008, taxa Selic caindo, ações em alta. Entre 2008 e 2009, taxa Selic subindo, ações em queda. 2009 a 2010,
taxa Selic caindo, ações em alta. Você consegue perceber que se comportam de maneiras opostas? Então, com a taxa Selic subindo pra caramba, já quase duplicando nesse ano, e as ações não estão caindo tanto assim, você já entendeu o ponto que eu quero chegar, né? Esse negócio pode ir muito mais longe, tá? Então, é por isso que a gente está sempre investindo também em anti-ações e principalmente agora. Vinícius, mas tem outro momento que eu não investiria? Bom, a partir do momento que você conseguir prever o futuro, aí você para de investir em anti-ações também. Mas será que vai valer a pena? Ó, em todos os períodos, quando você investe da forma certa, quando você investe de qualquer jeito, você já lucra mais que investindo somente em ações. Quando você investe da forma certa, nas medidas corretas, porque a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. Então você tem que entender todo o contexto, os teus objetivos, o teu perfil e dosar isso da melhor forma para você chegar onde você quer, né? Mas é muito normal a gente ver períodos de quedas de 40%, 50% nas ações em momentos como esse, tá? E algo muito importante também, existe algo chamado juro neutro. Não sei se você já ouviu falar. Isso pouca gente fala abertamente na internet. Às vezes é muito mais superficial esses vídeos sobre esse tema, tá? Mas o juro neutro nada mais é do que uma taxa de juros aproximada, que é aquela taxa de juros que ela não atrapalha, uma taxa de juros máxima que não atrapalha o crescimento do país. Aqui no Brasil, o nosso juro neutro, ele fica na faixa de 6% a 7%. Isso depende da força de cada economia, isso depende de vários fatores, tá? Mas aqui no Brasil, a taxa de juro neutro, a taxa de juro máxima que não geraria uma contração na economia, em português, uma crise econômica, uma recessão, seria algo em torno de 6% a 7%. Ou seja, já passamos disso. Ou seja, é por isso que todo mundo agora, depois que as coisas mudaram, todo mundo, eu digo, todas as equipes de análise econômica do Brasil estão projetando para o ano que vem, que seria um ano de super crescimento econômico, um ano de crise. O que é um ano de crise, Vinícius? É um ano onde o PIB, o Produto Interno Bruto do país, cai. Ou seja, as riquezas, o país não enriquece, ele não gera mais riqueza, ele decresce. Então, com esse nível de taxa de juros, já que a gente está agora, não precisa aumentar mais. E já deve aumentar pelo menos 1,5% na próxima reunião do Copom. Não precisa aumentar mais nada, a gente já está sendo direcionado para o precipício, economicamente falando, tá? Só que isso é necessário, se não aumentar a taxa Selic, a inflação fica fora do controle também. Então, o Banco Central está numa faca de dois gumes. Ele pensa assim, aumenta a taxa Selic e gera crise, ou não aumenta a taxa Selic e gera crise? Porque a inflação está muito alta, entende? Então, ele preferiu tomar uma atitude mais dura, mas que vai fazer com que as coisas piorem economicamente. E se piorar a economia, ações caem, dólar nesses momentos geralmente se valoriza. Por que geralmente se valoriza? Geralmente eu digo em 100,12% dos casos, ou seja, em todos os casos. Porque o investidor estrangeiro ele olha, bom, taxa, ele faz um simples pensamento, gente, porque ele não é superficial. Taxa de juros alta demais. Para que eu vou investir no Brasil agora? Já está acima do juro neutro. Está atrapalhando a economia. Depois eu volto. E ele vende ações desabam, tira o dinheiro daqui, o dólar sobe. Só que o mundo inteiro está numa situação complicada. E no mundo inteiro, possivelmente daqui a pouco, vai começar a ter quedas. E aí ele vai para aquela outra anti-ação que a gente chama de ouro, que é o investimento mais antigo do mundo. Então você armar a tua carteira de investimentos para um cenário... Só que nada disso pode acontecer. Os astros podem se alinhar e o país não entrar em crise, essa taxa Selic acabar sendo efetiva e a inflação não sobe tanto, a gente sai por uma beiradinha. Tudo é possível, entenda isso. Tudo é possível. Por quê? Em 2015 eu jurava que o mundo ia entrar em crise, que a China ia entrar em crise. Se eu tivesse deixado de investir em ações lá, eu teria deixado de ganhar bastante dinheiro. Porque veio uma grande alta de 2016 até o final de 2019. Então sempre que você tentar prever o futuro, te olha no espelho e você não enxerga nada além de uma criança financeira. Porque você ainda está com essa visão de que vai acertar o que vai acontecer e vai dar uma grande porrada e na sua cabeça você acha que isso vai transformar a tua vida, quando não vai. A transformação da tua vida por meio dos investimentos vem de uma constância, de uma perenidade de resultado. Vem de você conseguir replicar aquele resultado que você teve, aquele bom resultado que você teve.
Então é uma consequência, é uma consistência de bons resultados que vai te fazer chegar onde você quer. Não é uma tacada. E se você ficar chutando, apostando, você vai acertar às vezes, vai errar às vezes, vai ter menos retorno com o passar do tempo, tá? Mas você já entendeu mais ou menos a relação, tá? Então, com a taxa Selic subindo, basicamente ações fica desafiador o cenário para as ações, para o dólar fica confortável, para os fundos imobiliários fica desafiador, para o ouro depende da dinâmica internacional. O fato isso é o que deve acontecer, mas não, isso é o que pode acontecer. É o mais provável, mas eu nunca invisto com base em projeção. Eu invisto com base em possibilidade. Como diz o Nassim Taleb, a possibilidade é a probabilidade, é a prima pobre da possibilidade. Quem lida com probabilidade é quem não sabe avaliar nada. Ele pega o mais provável e chuta para lá. Ele lê uma notícia, vê, o que é mais provável, o que estão falando? É isso, então tá, superficialíssimo. Só que o superficial sempre se dá mal. Então você tem que analisar o contexto e se blindar frente a todas as possibilidades que existem ali. Então, Vinícius, o que eu mudo nos meus investimentos agora? Não sei. Eu não vou mudar nada. Os investidores sempre altos não vão mudar nada. Não tem por que mudar, porque a gente está pronto para qualquer cenário. Imagina, estourou a pandemia, vou mudar meus investimentos agora. Por que agora? Se eu mudar, sempre que eu mudar, porque algo aconteceu, eu estou atrasado. Simplesmente isso. Depois que caiu, eu vou vender? Depois que subiu, eu vou comprar? Não, Vinícius, mas agora subiu a taxa Selic, amanhã eu vou vender as ações quando abrir. Você não vai ser o primeiro a vender. E outra, você pode se dar mal se você vender agora. Porque esse cenário pode mudar. Então, para quem tá... Por isso que eu bato na tecla da prostituição financeira. Se você ficar... Hoje eu recebi uma pergunta no meu Instagram. Vinícius, que aplicativo, que site você recomenda de alerta de ações? Que alerta, gente? Que doideira é essa? Pega o teu dinheiro, arma ele para te gerar lucro nas altas e nas quedas da bolsa, vai curtir tua família, vai botar o pé na grama, vai dar uma corrida, vai tirar essa barriga de chope, vai fazer alguma coisa decente na vida. Você quer ficar recebendo alerta de ação? Usa o teu tempo para algo que realmente faz algum sentido. Vinícius, investir não faz sentido? Faz. Agora, o que você está fazendo é querer especular e apostar e ficar... Se você dedicar mais de 1 hora por mês para investir, tá tudo errado. Você fica nessa prisão, nessa confusão. Meu Deus, quando é que você vai ter liberdade nessa vida? Se você não se ajuda. Entende? Você tem que armar para o negócio funcionar por ti. Porque se o teu dinheiro não gerar mais dinheiro para ti, você é um escravo. Você tem dinheiro e é escravo do teu dinheiro. Assim como o endividado é. A única diferença é que você tem e o endividado não tem. Então, arma para esse negócio te dar resultado independente do que acontecer. Pronto, e vai viver a vida, vai cuidar da tua família, vai ter tempo para você fica perdendo tempo à toa. Entende? Então, se você tem a Magar montada, não muda nada. Se você está aprendendo a montar a sua Magar, monta a Magar e não te preocupa. Respira fundo. Não tem. Se eu fosse você, eu montaria a Magar. O que é a Magar, Vinícius? É a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa, de forma inevitável e natural, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa.